Bom dia, meus irmãos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João, acabamos de cantar essa canção que está baseada neste texto. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. A gente tem caminhado aí por série. Pela manhã estamos pregando o Evangelho de João. E agora a Bíblia abre para nós no capítulo 4 do Evangelho de João. Passamos pelos 3 capítulos anteriores. Evangelho de João, capítulo 4. É um momento impressionante, extraordinário, narrado nas Escrituras. Aqui Jesus quebra muitos protocolos. E muitos ensinos para a igreja hoje nós podemos tirar desse texto. Diz assim a palavra de Deus: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Lembramos da promessa feita lá no livro do profeta Isaías. O povo que estava em trevas verá grande luz. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, mostrando aqui a humanidade de Jesus, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me água de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos, os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conhecerás o dom de Deus. Ah, mulher, se você souber quem eu sou. E quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou. Eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade
E disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Mais uma vez nós pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, Senhor. Nos abençoa. Fala ao coração do teu povo e da tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu era um adolescente entrando na juventude, me converti, conversão radical, coração cheio de fogo, comecei a evangelizar as pessoas. E eu tinha um colega que estudava no mesmo colégio que eu. Quero pedir licença para contar aqui um testemunho, tá? E aqui você que talvez um pouquinho autorreferente. Um colega que estudava no mesmo colégio que eu, morava em frente à igreja, onde o Senhor me trouxe a conversão. O nome dele era Paulo. Nós chamávamos ele de Paulinho. E eu fui eleito presidente da mocidade. Uma sabedoria, 1 ano de conversão, presidente da mocidade. E ainda eu que pregava lá nas reuniões da mocidade, só pela graça de Deus mesmo. E um dia, chegando na igreja para arrumar as coisas mais cedo, aquele ânimo, equipe de louvor e tal, Deus colocou no meu coração. Eu lembrei do Paulinho, que era vizinho, estudava no mesmo colégio que eu, e ele morava em frente à igreja. Falei, o que é isso? Eu nunca falei de Jesus para o Paulinho, mora em frente à igreja. Meu Deus, isso não pode ser. Fui lá, bati palma. Ele apareceu na janela, olhou para mim assim. Paulinho, boa tarde. Boa tarde. Paulinho, você sabe que eu sou crente, né? Sim, sei. Paulinho, você sabe que eu sou crente dessa igreja aqui, igreja presbiteriana, Betânia de Jataí? Sei. Ô Paulinho, quero te convidar para ir na igreja conosco, cara. Igreja em frente à sua casa, tem uma palavra de Deus para o seu coração. Ele olhou para mim e falou assim, e eu posso ir? Meu Deus, meus irmãos. Tem muitas músicas que nós cantamos. Foi o Paulinho que compôs. Paulinho, talvez você esteja vendo aí a gente pelo YouTube. Eu sei que você anda por aqui, por Brasília, viu, meu irmão? Deus te abençoe. Aquele homem se converteu. Uma bênção nas mãos do Senhor. Na frente da igreja. Espera no convite. Eu não posso nem dizer assim, usei uma estratégia evangelística extraordinária. Eu fui lá, convidei o Paulinho. Isso nem é evangelizar, né, gente? Convidei ele para ir na igreja. E lá ele ouviu a pregação da palavra, entregou a vida dele a Jesus. Tem tantas pessoas como o Paulinho, irmãos, por aí, só esperando receber o convite da graça, ouvir o evangelho da verdade. Tantas pessoas que estão na agenda de Deus. E nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Há dias, no entanto, que parece que nós desejamos não encontrar ninguém, né? Você passa por isso também? Tem dia que você quer ficar trancado, não quer ver ninguém na sua frente? Ou não acontece isso com você? Talvez não, né? Nós queremos estar em silêncio, nós evitamos conversas, olhares. As razões podem ser muitas. Cansaço, culpa, vergonha, dor, prova, dificuldades, conta para pagar, medo, sentimentos desencontrados, ou simplesmente o peso da própria história. O texto que nós lemos aqui nos apresenta uma mulher que saiu sozinha para buscar água, talvez um pior lugar para buscar água. Tem uma discussão entre os estudiosos aí, porque quem é que vai naquele lugar buscar água meio-dia? Não tinha ninguém lá. João disse que estava só Jesus e aquela mulher samaritana. Por algumas razões, talvez. A gente não consegue precisar isso. Mas era uma mulher predadora de maridos das outras. As mulheres talvez tinham medo dela, né? E talvez a culpa, talvez o preconceito, talvez as pessoas falavam tantas coisas para aquela mulher. Então talvez ela preferisse não andar no meio das outras. Porque era o tempo inteiro julgada. Merecidamente pelos seus atos, pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Mas exatamente ali, no lugar da fuga, talvez, do isolamento,
ela tem um encontro surpreendente e transformador. Que não só transformou a vida dela, mas transformou a história de uma nação. Transformou a história das missões. Transformou a história das nossas vidas. O encontro de Jesus, a coisa mais improvável, com uma mulher, num contexto que um homem não pode falar publicamente com uma mulher. Além de ser um judeu falando com uma samaritana, porque eles não se dão. Lucas coloca aqui, pelo Espírito Santo, e Jesus está lá, conversando com ela. Um diálogo profundamente conhecido, mas inesgotável em suas implicações teológicas, pastorais e espirituais. Daqui mais uns meses, se Deus assim permitir, nós vamos pregar uma série de sermões dos encontros de Jesus com as pessoas. E nós vamos explorar esse texto numa outra perspectiva. Mas hoje, nós vamos falar do encontro de Jesus com essa mulher. Mas, olhando para aquela necessidade profunda que o homem tem de Deus. Então, este capítulo aqui, ele pode ser dividido em 4 partes. Conversa de Jesus com a mulher samaritana, o retorno dos discípulos que haviam ido comprar comida, depois a conversão dos samaritanos na cidade de Sicar, e o final é a cura do filho de um oficial do rei Herodes. João aqui ele constrói um contraste entre o capítulo anterior e esse capítulo. Lembra de Nicodemos? Quem era Nicodemos? Fariseu, mestre da lei, um homem reconhecido e acatado na sociedade, com status. E depois, no capítulo 4, totalmente ao contrário. Talvez uma mulher pobre, julgada pela sociedade, que nem casamento tinha. E o que nós aprendemos aqui? Que o Senhor Jesus está olhando para os pecadores independente da situação deles. Condição social, status, posição. Todos os homens necessitam da graça de Deus. Independente do seu sobrenome, independente da sua posição social, independente de qualquer outra coisa. Existe em nós uma necessidade profunda. Profunda necessidade da nossa alma. E tem uma declaração muito conhecida de Agostinho de Hipona. Ele diz assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. O homem foi criado por Deus, para Deus. Calvino diz que Deus colocou em nós algo chamado sensus divinitatis, ou sementes da religião. O homem tem necessidade de adorar a Deus. E quando ele não adora a Deus pela a mudança que o pecado fez, ele adora a criatura no lugar do Criador. Mas existe no coração do homem um trono, e alguém senta e reina. Se não é Deus, são os ídolos. Mas o homem tem necessidade de adorar. O homem tem uma necessidade profunda de Deus. O homem tem um vazio tremendo. Mas nós vemos nesse contraste entre os Nicodemos e a mulher samaritana que ambos necessitam da graça de Deus. A história da mulher samaritana confirma o tema central do Evangelho de João. Qual é? Jesus é o Messias, o Filho de Deus, aquele que concede vida e vida eterna. Então, eu quero convidar você para pensar, e quero também convidar você para pensar na sua própria vida. Olhando para esse texto, pensa o seguinte: quando o comum se torna lugar do extraordinário? Quando o comum se torna o lugar do extraordinário. Era um dia normal, comum, talvez um sol quente. A mulher pegou um balde, foi lá buscar água, porque precisava de água, porque a vida era muito mais dura do que a vida que nós temos hoje. E ela pensou que o dia terminaria daquela mesma maneira. Mas quando ela chega, tem uma pessoa lá. E quem é a pessoa que está lá? Extraordinária. Era simplesmente um poço. Mas aquele poço se tornou no palco da manifestação da glória de Deus. Lembra aquele dia comum, talvez, na sua vida?
em que Deus chegou, virou tudo de cabeça para baixo e fez o extraordinário na sua vida. Qual o extraordinário? Abriu os olhos do seu coração, abriu o seu entendimento, tirou as escamas dos olhos, e naquele momento você olhou e disse: meu Deus, e tudo mudou. Algumas pessoas simples lá na roça, semi-analfabetos, encontraram uma pessoa extraordinária na vida deles. Jesus Cristo, o Redentor. Suas vidas foram completamente transformadas. E aqui eu fico lembrando de um homem chamado João, outro chamado Pedro, pescadores, homens comuns, semi-analfabetos, lá no Sinédrio, na frente de todas as autoridades. Atos capítulo 4, versículo 8, diz que o Espírito Santo veio sobre Pedro, e Pedro disse: varões e anciãos aqui presentes, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a este homem. E, gente, esse aí não é o Pedro, pescador? Falando como se fosse um grande orador. E o testemunho é: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Extraordinário. Homens comuns, usados para a glória de Deus, para fazer o extraordinário para a glória de Deus. Mas quando a gente pensa que Deus entra na nossa história, na linha do tempo, entra na vida de homens comuns e transforma esses homens de maneira extraordinária em instrumentos nas suas mãos, esse texto aqui tem muitas coisas para nos ensinar. E eu escolhi algumas apenas. São muitas. E eu quero compartilhar com vocês. Primeiro ensino. Versículo 4, do capítulo 4. Olha aí. Diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Meu Deus! Jesus fala para os discípulos assim: gente, nós vamos para aquele lugar lá, só que nós vamos passar pela Samaria, tá? Os discípulos: o que é isso? O judeu não passa ali. O que nós vamos fazer naquele lugar? Mas olha o que diz o Espírito Santo. Era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Por que era necessário, irmãos? Porque o extraordinário está na agenda de Deus. O extraordinário está na agenda de Deus. Ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. Os encontros que Deus marca na eternidade, a agenda de Deus vai requerer o seu cumprimento. Era necessário passar pela Samaria, porque o Senhor queria encontrar aquela mulher. Mas aquela mulher não era o perfil que nenhum de nós queríamos como membros da nossa igreja aqui. Presidente da SAF, imagina. 6 casamentos. Adultério para todo lado. Que benção, né, irmãos? Olha como nós precisamos aprender. Quando a gente olha para uma pessoa, nós olhamos com os olhos materiais de pecadores miseráveis como somos, e nós não conseguimos olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. Quando Jesus olha para a pessoa, ele olha com um olhar escatológico. Não quem eu sou, mas quem eu serei glorificado na eternidade. Então assim, ó, Luciano, você pode botar uma plaquinha aqui em você, dizendo assim, ó: paciência comigo, ainda estou em obras. O Senhor olha para nós com essa perspectiva escatológica, quem nós seremos. E a gente está olhando e vendo um pecador sujo, miserável, e a gente não quer ficar perto, e Jesus está olhando e está vendo um discípulo fiel, que Ele vai transformar, porque está na agenda dele. Está na agenda de Deus. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Este encontro ele não foi casual, não foi um acidente, foi planejado desde antes da fundação do mundo. Porque aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, aquele que nos predestinou, Deus que predestina pessoas, predestina os meios e o tempo para alcançá-las. Eu fui pastor recentemente de um médico. Olha que coisa. O irmão chega lá na igreja.
com a Bíblia na mão, confissão de fé de Westminster. Eu quero frequentar essa igreja. Eu falei, você vem de alguma igreja? Não. Mas o que você está fazendo aqui, meu irmão, com a Bíblia e a confissão de fé de Westminster? Eu me converti na frente do computador. Ouvindo sermão de Charles Spurgeon. E lá ele fala que tem que procurar uma igreja. Aí eu entrei na internet e achei essa igreja aqui. Estou aqui. As pedras estão clamando. Nós fomos para o sul lá do Chile, plantamos uma igreja lá, e aí nós fomos entrevistar 50 pessoas para ser membro da igreja. Aí tinha um jovem, conta a sua história para nós aí, como é que você chegou aqui? Mesma coisa. Estava querendo dar um fim na minha vida, busquei lá como melhorar a vida, saí um sermão, no outro e no outro, fui ouvindo aquilo, me converti, morava numa cidadezinha pequenininha, que não tinha nenhuma igreja. E aí eu descobri que nessa cidade tinha uma igreja, então eu vim para cá com a cara e com a coragem, fui no supermercado, pedi trabalho, o cara me deu, eu tinha um dinheirinho, aluguei um quartinho, e eu estou aqui, diácono da igreja, hoje. Deus não precisa de nós para fazer a obra dele. Mas eu não quero ficar de fora do grande plano que Deus tem para a salvação da humanidade. Quero participar disso, porque é maravilhoso. É maravilhoso. Existiam várias rotas, mas Jesus queria passar ali. Era um dia de encontro. É impressionante perceber que Jesus atravessa barreiras culturais, religiosas, sociais, para encontrar uma mulher rejeitada por causa dos seus antecedentes morais. Mas não importa, Jesus foi para lá. Isso revela que os encontros verdadeiros com Deus não nascem do acaso, mas da graça soberana de Deus. Da soberania de Deus. O cara está lá no cavalão dele, orgulhoso, soberbo, indo lá para matar, perseguir os cristãos, mas aquele dia era a agenda de Deus. O Senhor diz, eu vou derrubar ele do cavalo hoje. E não só isso, eu vou transformar ele em um dos maiores missionários de todos os tempos. Saulo de Tarso. Esse homem levanta a voz e diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Momento de maior desespero da sua vida. Ele levanta a voz e diz, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo, estou bem seguro que Ele guardará o meu tesouro até o dia final. O Senhor conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, só para dizer que Ele tem na sua agenda o dia específico em que Ele vai alcançar cada um dos seus filhos. Zaqueu, passando, caminhando, todo mundo olhando para frente, uma multidão, ninguém quer saber de Zaqueu, Zaqueu é um ladrão. Ninguém quer andar com Zaqueu, escória da sociedade, traidor, publicano. Não, queremos saber não. Jesus está caminhando, de repente, na altura do sicômoro, ele para. Só dá uma voltinha assim. Conhece o cara pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Porque hoje eu vou dormir lá na sua casa. Encontro marcado. Você lembra o dia que o Senhor te visitou? Com graça? Lembra o dia que o Senhor veio sobre a sua vida, converteu você, levou você lá aos pés da cruz? Você lembra disso? Às vezes a gente esquece. E é por isso que Davi, no momento de tristeza, ele fala assim, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Porque o salvo é alegre. Ele celebra a vida. Eu evangelizei um irmão, ele se converteu, se transformou num fiel discípulo do Senhor, homem maduro, presbítero da igreja. As pessoas chegavam para fazer fofoca para ele, eu falei, quer saber disso não? Andar para frente. Vamos servir o Senhor. Aí chegava a reunião de oração, 3 pessoas, e as pessoas, meu Deus, onde estão as pessoas que não vêm orar? Não importa, nós estamos aqui. Os que estamos aqui, vamos orar. Eu olhava para aquele cara e falei, eu evangelizei esse cara é mais crente do que eu.
Não precisa de ninguém aqui não precisamos de Jesus, gente. Vamos para lá, vamos para frente. Sempre feliz, ele, e agradecido pela obra que Deus fez na vida dele. Nada acontece na vida do crente por acaso. Tudo vem da mão paternal de Deus, palavras de João Calvino, escrito nas Institutas de Calvino. Deus, na agenda dele, tem encontros marcados conosco. Às vezes nós pensamos que estamos fugindo, e ele nos cerca por todos os lados. Até lá no ventre do peixe, né? Jonas está lá. Deus está lá também. Ele está lá também. Então, quando a gente pensa o comum dando lugar para o extraordinário, por causa da pessoa de Jesus, nós vemos que o extraordinário está na agenda de Deus. Por que eu estou falando que o extraordinário está na agenda de Deus? Porque o maior milagre é a conversão. Não é fazer um paralítico levantar, não é curar alguém de AIDS, de câncer. Isso são milagres que só Deus pode fazer, sim. Mas o maior de todos os milagres é o Senhor ressuscitar pecadores mortos nos seus delitos e pecados, colocá-los de pé e colocar nos seus lábios um novo cântico. Salvação. Extraordinário de Deus na nossa vida. Agora, outro ensino que esse texto nos entrega. Os mais comuns se tornam os notáveis nas mãos de Deus. Quem é essa mulher? Rejeitada. Jesus fala para os discípulos assim, olha aqui, ó, vou ficar aqui, vocês vão lá no McDonald's, compram um lanchinho para nós, eu vou esperar vocês aqui, tá bom? Tudo planejado na sua agenda soberana. E aí os discípulos vão para lá e Jesus vai transformar a vida daquela mulher. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Aqui nós encontramos múltiplas barreiras sendo quebradas. Homem, mulher, judeu, samaritano, santíssimo pecadora. Os samaritanos haviam abandonado o culto em Jerusalém, estabeleceram seu próprio lugar de adoração, que era em Gerezim. Eram miscigenados, eram sincréticos. Os judeus odiavam os samaritanos. Mas Jesus queria salvar aquela mulher samaritana, quebrando todas as barreiras. Eles eram considerados hereges pelos judeus. Rejeitavam grande parte do Antigo Testamento, só ficava com o Pentateuco. Mantinham conflitos profundos com os judeus. Mesmo assim, Jesus inicia o diálogo. Gente, aqui Jesus está nos dando estratégias de como nós devemos evangelizar alguém. Porque às vezes a gente chega na casa, tem uma imagem lá, né? Uma santa, a gente fala, olha, tira esse ídolo daqui, essa desgraça vai te levar para o inferno. Meu Deus do céu. A gente às vezes não tem sensibilidade para evangelizar alguém. Jesus chega numa mulher samaritana e diz, dá-me de beber. Ele sabia quem era aquela mulher. Ele poderia jogar na cara dela todos os pecados dela, mas não faz. O preconceito humano nunca foi obstáculo para a graça de Deus. Onde Jesus passa, o comum se torna extraordinário e superlativo. Ele é especialista em transformar vidas caóticas em fiéis discípulos dele. As maiores notícias foram entregues a uma mulher chamada Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Foi a primeira mulher que viu e que confirmou que Jesus tinha ressuscitado. Vai lá e fala para os discípulos. Fala que eu vou encontrar com eles. Pecadores, comuns, se tornaram notáveis nas mãos de Deus. Instrumentos da graça do bom Deus. E a esta mulher samaritana, Jesus entrega a mais consistente teologia da adoração. A uma mulher. Não lá na sinagoga. Não lá para todos os discípulos. A esta mulher em privado. Mas ele sabia que isso estaria registrado para a posteridade. Para a nossa instrução nos dias de hoje. A palavra de Deus diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ora Nicodemos, ora uma mulher samaritana.
Todos. Independente da cor, da cultura, da condição social. Independente do passado. Você está na agenda de Deus. O Senhor vai transformá-lo, porque é sua soberana vontade. E quem Deus vai usar para isso? Você e eu. Nós vamos ser instrumentos de Deus para isso. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Martinho Lutero diz: a graça não encontra pessoas qualificadas, ela as qualifica. A graça de Deus tem as suas exigências. Ele transforma pecadores e começa a limpar e santificar esses pecadores para a glória de Deus. Quando o comum dá lugar ao extraordinário, é também lugar de revelação. O Senhor revela. E o que Deus revela aqui nesse texto? Duas verdades nós podemos aprender. Primeiro, Jesus revela o pecado daquela mulher. Vai lá e chama seu marido. Senhor, não tem marido não. É verdade. Você já teve 5. E agora o que está com você não é seu marido. Meu Deus, vejo que o Senhor é profeta. O Senhor revela a condição espiritual, moral. Ele conhece os segredos do nosso coração. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele não tem nada na nossa vida que Ele não saiba. E essa é a mensagem mais extraordinária de todos os tempos. Porque o Deus que me conhece, como eu sou, é quem morreu por mim na cruz. Porque talvez se você me conhecesse como Deus me conhece, você estaria ouvindo essa pregação com dificuldade. Ou talvez qualquer um de nós aqui, professor de escola dominical, se antes da gente dar aula o Senhor revelasse quem nós somos de verdade, graças ao Senhor que a graça dele está nos transformando, nós ficaríamos assim, eleição pastoral, vamos eleger um pastor aqui. Aí o candidato, ele adulterou e ele mandou matar. Vamos eleger ele como pastor? Mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Transformado pela graça de Deus. O Senhor revela quem nós somos. Bem disseste. Tiveste muitos maridos, e este não é o teu marido. Deus a desnuda, mas não a envergonha. Revela o pecado sem destruir a dignidade dela. É isso que Jesus faz. Extraordinário. Cristo conhecia sua história, seus segredos, os mais íntimos. Mas o texto nos diz, lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Um verdadeiro encontro com Cristo nos confronta, mas nunca nos expõe à humilhação. Nos humilha diante da graça dele. Revela quem nós somos. Uma verdadeira conversão é quando os nossos olhos são abertos e nós entendemos o nosso estado espiritual. Mas ao mesmo tempo que essa revelação mostra quem nós somos, também mostra quem Deus é. A mulher fala: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta, sabe tudo da minha vida. Depois ela muda de assunto, fala da adoração. A gente não sabe por quê. Talvez não queria ser confrontada do seu pecado, ou talvez tinha uma dúvida real, onde é o verdadeiro lugar de adorar. E Jesus a corrige, Jesus ensina, Jesus instrui. E depois ela fica impressionada e diz: eu sei que quando vier o Messias chamado Cristo, ele vai nos dizer todas essas coisas. E ela ouve uma das palavras mais extraordinárias da fidelidade de Deus: eu sou eu que falo contigo. A promessa se cumpriu. Eu estou aqui. Ele revela quem ele é. A expressão exata do ser de Deus. O Filho unigênito que veio revelar graça e verdade. A mulher declara que eles também esperavam o Messias.
Em João 3:4, Cristo revela as mais profundas verdades, não às multidões, mas a indivíduos. Um líder religioso e uma mulher marginalizada. O encontro também se torna extraordinário pela revelação sobre a verdadeira adoração. Senhor, onde é o lugar que nós devemos adorar? Mulher, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração é espiritual e é baseado nas escrituras, em verdade, na revelação. É Deus quem instituiu a forma que Ele quer ser adorado. Não é a igreja, não é a denominação, não é a religião. Deus escolhe como Ele quer ser adorado. Ele coloca as regras. Nós obedecemos. E Jesus fala algo extraordinário para a mulher. Vocês adoram quem vocês não conhecem. Irmãos, presta atenção nisso. É o que está acontecendo hoje. Como adorar a Deus corretamente, sem conhecer Deus corretamente. A menos que conheçamos a Deus adequadamente, nunca vamos adorar a Deus corretamente. A pressuposição básica da verdadeira adoração é o conhecimento de Deus. Quer adorar a Deus corretamente? Precisa conhecer a Deus corretamente. Como? Nas Escrituras. Porque aí está a autorrevelação de Deus. A adoração não estava restrita a lugares geográficos. A base da verdadeira adoração é o conhecimento de Deus. Não há adoração verdadeira fora da centralidade de Cristo. A adoração deve ser bíblica em verdade, mas ela também deve ser sincera e espiritual. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito significa de coração e na mente, sem imagens físicas. Adorar a Deus em verdade significa que o fundamento da adoração está nas Escrituras. John Knox, fundador da igreja presbiteriana, diz assim: a verdadeira adoração não é moldada pela imaginação humana, mas pela palavra de Deus. E por fim, quando o comum dá lugar ao extraordinário, nós vemos a transformação acontecer. Aquela mulher, diz o texto, 4:28, versículo 28 diz assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Meus irmãos, aquela mulher foi buscar água. E ela encontrou a água da vida. O homem está em busca de saciar o seu coração. E ele bate muitas portas. Nas drogas, nos vícios, no sexo, nas religiões. Mas o coração continua inquieto. Sabe por quê? Porque a busca cessa somente quando nós chegamos na pessoa de Jesus. Sem Jesus o vazio continua. Só Jesus enche e mata a sede da nossa alma. Jesus disse: se você soubesse quem eu sou água viva. Eu sou aquele que pode matar a sua sede espiritual eternamente. Eu que falo contigo, sou eu, estou aqui. E eu vim aqui porque você é importante para mim. Porque na eternidade o Senhor havia planejado aquele encontro. E que privilégio. Foi o próprio Jesus que chegou lá. Ela deixou o cântaro e se tornou testemunho do Senhor. Aquela mulher que talvez evitasse pessoas, agora corre para a cidade e diz: venham, vê, eu encontrei o homem que sabe tudo sobre a minha vida. Será que ele não é o Cristo? E agora vamos voltar lá para os discípulos. Foi lá no McDonald's, lembra? Comprar um lanchinho. Eu tenho quase certeza disso. Eles chegaram lá, os discípulos. Eles podiam ter falado assim: ô samaritanos, nós queremos comprar um lanchinho aqui, mas queremos dizer uma coisa para vocês, viu? O rei Davi está aqui na cidade de vocês. O Salvador. Aquele que pode transformar a vida de vocês. Eles não fizeram isso. Eu, hein? Pregar para samaritano? De jeito nenhum. Que se lasque lá para o inferno. Não. Naquele momento eles não fizeram. Mas eles chegam. E Jesus está falando com aquela mulher. Eles ficam escandalizados. Essa é a expressão no original. Eles estão admirados, né? Tradução aqui para deixar mais
polida, mas eles estão escandalizados. E o que acontece? Aquela mulher deixou tudo ali. Foi para a cidade. Falou. E João aqui, ele economiza as palavras, porque chega uma hora que os samaritanos chegam até Jesus e falam para a mulher: agora nós cremos não pelas coisas que você nos disse, mas porque os nossos olhos viram. Missionária, testemunha, mulher comum, missão extraordinária, dada pelo Senhor. O que nós estamos fazendo, irmãos? Somos sal, somos luz, somos testemunhas. Temos que evangelizar as pessoas, temos que pregar o evangelho para as pessoas. Eu me lembro um dia estar falando para os adolescentes, e nunca esqueci disso, Thalita, 15 anos de idade, termina o estudo dos adolescentes, Thalita está em prantos. Thalita, o que está acontecendo? Eu tinha vergonha de dizer que eu era crente. Eu tenho a palavra de Deus nas minhas mãos, a única resposta, o instrumento para a salvação da humanidade nas minhas mãos. E eu fechei durante toda a minha vida a Bíblia com vergonha. Mas hoje eu descobri que esse é o evangelho, que é o poder de Deus para a transformação. Me arrependo de não falar para todas as minhas amigas, para os meus amigos de Jesus. É isso mesmo. Se arrependa. Peça perdão. Porque nós fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A boca fala do que está cheio o coração. Nós temos que anunciar Jesus com toda a força da nossa alma. O encontro com Jesus gerou vocação. O seu testemunho leva muitos a crerem, não apenas pelo que ela disse, mas por encontrar o próprio Cristo. Venham ver. Venham ver. Vocês precisam ver. Nós somos instrumentos de Deus para levar pessoas ao encontro do nosso Senhor Jesus. Quem encontra Cristo verdadeiramente não consegue permanecer em silêncio. Não podemos. Todo encontro verdadeiro com Deus é revelador. Todo encontro verdadeiro com Deus é transformador. Irmão, ou você que nos acompanha pela internet, você já teve um encontro verdadeiro com Cristo? Sua vida foi, de fato, transformada por esse encontro? As marcas de um verdadeiro encontro com Deus geram em nós o senso urgente da missão. Deixa o cântaro. Larga tudo para lá. Esse cântaro vai pesar. Eu tenho um caminho pela frente, é urgente. Venham ver. Ele sabe tudo a respeito da minha vida. Acho que ele é o Messias. E ela tinha razão. Vamos orar, irmãos. Quando o comum dá lugar ao extraordinário. Deus nos visitou. Pessoas comuns, como nós. E a sua graça soberana e extraordinária nos alcançou. Hoje, irmãos, nós somos parte de um povo que está em aliança com Deus. Quando a gente foi embora deste mundo, nós vamos para onde? Para a glória eterna, porque Deus nos alcançou. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu quero convidar você a agradecer a Deus, porque a sua vida foi transformada. Também quero te convidar, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Hoje é tempo. A sua sede, ela pode ser saciada através, unicamente, da pessoa de Jesus. Ele mata a sede eterna. Deus abençoe o teu povo. Louvado seja o teu nome pela tua graça transformadora. Hoje, nós celebramos a vida e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.